Cuidar da casa, dos filhos e administrar a rotina da família sempre foi visto como um dever, mas agora pode se tornar um direito. O projeto de reforma do Código Civil prevê que o trabalho doméstico tenha valor reconhecido na divisão de bens em casos de separação ou herança. Limpa, arruma, cuida das crianças e ainda arranja tempo de viver momentos de carinho com os filhos. Assim é a realidade de muitas donas de casa. A Gabriela é casada, tem 30 anos e desde que a filha mais velha nasceu, há 8 anos, optou por ficar em casa. Quando eu era criança, a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 9 anos de idade, então a gente não teve presença dela na escola, a gente não tinha presença dela no nosso dia a dia, né? Quando eu decidi casar e ter filhos, eu queria passar para as minhas filhas esse momento assim, né, de você estar numa reunião escolar, precisou de algo ali no dia a dia, você tá presente, você tipo ver a criança andar, a criança engatear, ter essa presença mesmo de mãe ali com elas, passar para elas que elas podem contar comigo em qualquer momento, que não vai ser só à noite que eu vou chegar cansada de um dia corrido de serviço, não vai ser durante só o final de semana que aí você vai estar estressada da semana, corrida de serviço, e você vai ter casa para arrumar, marido para dar atenção. Então a minha escolha de ser hoje dona de casa e cuidar das minhas filhas é mais ser essa presença de mãe mesmo, estar em casa, de poder cuidar delas, né? Um cenário comum em muitas famílias brasileiras. Um dos cônjuges escolhe cuidar das necessidades domésticas e o outro da financeira. Mas quando acontece uma separação, seja por divórcio ou por morte, em regimes de separação total de bens, quem optou por se dedicar ao trabalho doméstico fica no prejuízo. É esse quadro que uma proposta de lei que tramita no Senado pretende mudar. Essa lei tramita ainda no Senado, então ela está numa fase ainda muito incipiente, muito inicial. Acredito que muitos debates, né, ocorrerão até que ela possa efetivamente estar pronta para a chamada sanção presidencial, que é quando o presidente da República estabelece ali, coloca a lei efetivamente em vigor. Acredito que a gente vai ter aí uns bons meses, talvez um ano, até que isso se defina propriamente. O projeto de reforma do Código Civil prevê que o trabalho de uma dona de casa dará direito a uma compensação em divórcios ou morte do cônjuge ou companheiro em casos de regime de separação total de bens. Essa modificação do Código Civil proposto pelo projeto de lei em questão visa justamente garantir àquela pessoa casada pelo regime de separação total de bens, que significa dizer que tudo aquilo conquistado em nome de uma pessoa permanece em nome dela, em relação a outra também, mesmo que durante a relação conjugal. Esse é o chamado regime de separação total. Então, para preservar a pessoa que, por exemplo, se dedicou aos trabalhos domésticos, ao cuidado da casa, dos filhos, enquanto a outra trabalhou, amealhou, juntou o patrimônio, para essa pessoa que se dedicou, tenha garantido uma compensação financeira, patrimonial, pelo tempo dedicado àqueles trabalhos domésticos, né, que são chamados trabalhos invisíveis, né? O projeto de lei nomeado PL 4 de 2025 foi apresentado em janeiro pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. O código atual, sancionado em 2002, não prevê essa compensação. Alguns juízes estabelecem indenizações nesses casos, mas ainda não há uma lei que defina essa questão. O ideal é que a lei já traga pelo menos critérios, ainda que mais genéricos, mais amplos, para o estabelecimento desse valor de indenização, de compensação, né? Porque aí você vai ter parâmetros mais objetivos para calcular eventualmente essa compensação. Por exemplo, o valor em relação àquilo que foi construído ao longo da relação em termos de patrimônio, imóveis, bens, isso tudo é monetarizado, ou seja, transformados em números, e um percentual disso, por exemplo, poderia ser fixado ou estabelecido em favor dessa pessoa que se dedicou ao trabalho doméstico. A Gabriela é casada em comunhão parcial de bens, regime que não sofreria mudança com a aprovação da lei.
mas, por ser parte do grupo que escolhe cuidar da casa, entende bem a necessidade de ser resguardada por lei. Acredito que seja muito importante, porque nem todas as mulheres que abrem mão, talvez estão por trás ali fazendo alguma coisa para ter, né, uma renda extra ou para poder se prevenir no futuro, sem saber se amanhã vai dar certo ou não, até porque quando você casa, você não pensa em separação, né? Você casa pensando que seu casamento vai ser duradouro. Ninguém entra no casamento pensando, amanhã eu posso se separar. Isso é uma realidade, pelo menos eu não entrei nesse pensamento. Mas se a gente for pensar nesse ponto de vista, então eu acredito que a mulher ela tem que começar a imaginar que ela precisa ter uma renda extra para poder ali auxiliar, nem que seja aprender algo que ela possa fazer dentro da sua casa e sim ter essa pauta de saber mais sobre a legislação, né? Porque tem muitas pessoas que não são informadas sobre isso, né? Não tem nem noção do que acontece lá fora, porque realmente vive dentro de um mundo ali onde é só você, sua casa e não tem tantas essas informações, tanto acesso nessas informações. Então é bem importante. É bem importante ouvir uma declaração como essa, né? Muito interessante o que ela disse, porque realmente é um trabalho invisível para muita gente, para boa parte da população, que não reconhece esse trabalho diário, incansável das donas de casa. É um trabalho, sim, e precisa ser reconhecido. E tem muita gente concordando, tanto com a reportagem quanto comigo, quanto com o projeto também. A Maria Eduarda, a Edileuza, a Patrícia, a Rafaela, todo mundo aqui dizendo que concorda que esse projeto siga em frente, viu?